Existe um erro financeiro que a maioria das pessoas comete todos os meses. Não é gastar demais. Não é falta de educação financeira. É algo mais sutil. Warren Buffett identificou esse padrão décadas atrás. E segundo ele, esse único equívoco é capaz de manter uma pessoa trabalhando a vida inteira sem nunca acumular riqueza real. A diferença entre quem constrói patrimônio e quem apenas sobrevive mês a mês não está no salário. Está na forma como o dinheiro é tratado no momento em que entra na conta. A classe média brasileira tem um comportamento financeiro previsível. O salário cai na conta. As contas fixas são pagas. O que sobra é dividido entre consumo e alguma reserva. Quando sobra, parece lógico, parece responsável. Mas segundo Warren Buffett, essa sequência está invertida. E essa inversão tem um custo que se acumula ano após ano, década após década. Buffett repetiu a mesma frase em entrevistas, cartas aos acionistas e palestras. Não poupe o que sobra depois de gastar. Gaste o que sobra depois de poupar. Parece simples, mas a aplicação prática dessa ideia separa quem acumula de quem apenas circula dinheiro. Vamos ao erro concreto. Vamos aos números. Vamos ao mecanismo que mantém milhões de pessoas presas no mesmo patamar financeiro por anos. O erro silencioso é este: tratar poupança como sobra. A maioria das pessoas opera assim. Primeiro, recebe o salário. Segundo, paga as contas fixas. Terceiro, usa o que restou para consumo. E só no final, se sobrar alguma coisa, guarda. Parece razoável. O problema é que nessa ordem a poupança compete com tudo. Compete com o jantar fora. Compete com a roupa nova. Compete com a viagem. Compete com o imprevisto. E na maioria dos meses, a poupança perde. Warren Buffett inverte essa sequência. Ele coloca a poupança em primeiro lugar. Ou seja, recebe o salário, separa a poupança imediatamente, depois paga as contas fixas e só então ajusta o consumo ao que sobrou. A diferença parece pequena, mas o impacto é brutal. Vamos a um exemplo concreto para visualizar o impacto disso. Imagine duas pessoas. Ambas ganham R$ 5.000 por mês. Ambas têm R$ 4.000 de contas fixas e despesas essenciais. Na prática, R$ 1.000 disponíveis. A primeira pessoa segue o padrão comum. Ela paga as contas, gasta o que sobra ao longo do mês e, se no final ainda tiver R$ 200, guarda. Mas sempre aparece algo. Um conserto, um presente, uma conta esquecida. No final das contas, ela consegue guardar, em média, R$ 100 por mês. A segunda pessoa aplica o princípio de Buffett. No dia que o salário cai, ela separa R$ 1.000, transfere para outra conta. Depois disso, ela ajusta toda a vida para viver com os 4.000 que restaram. E ela consegue. Resultado, ela guarda R$ 1.000 todos os meses, sem exceção. Agora vamos 10 anos à frente. Considerando uma rentabilidade conservadora de 0,5% ao mês, acima da inflação. A primeira pessoa acumula cerca de R$ 15.500. A segunda pessoa acumula cerca de R$ 155.000. 10 vezes mais. Mesmo salário. Mesma capacidade. A única diferença está na ordem das operações. Por que isso acontece e qual a psicologia do dinheiro? Buffett não fala apenas de técnica. Ele fala de comportamento. Quando você poupa o que sobra, está dizendo ao cérebro: poupança é opcional. O cérebro entende e ajusta. Sempre vai encontrar uma razão para gastar um pouco mais. Sempre vai aparecer algo urgente, necessário ou apenas desejável. Quando você poupa primeiro, está dizendo ao cérebro: poupança é obrigatória. O cérebro entende e ajusta de novo. Dessa vez, ajusta o consumo. Você encontra formas de viver bem com menos. Você negocia mais. Você questiona compras automáticas. Você corta o que não agrega. Não é força de vontade. É arquitetura de decisão. Uma abordagem que psicólogos comportamentais reconhecem como fundamental para mudanças duradouras de hábito. Charlie Munger, parceiro de Buffett por décadas, complementou essa ideia em diferentes ocasiões. Quanto menos você se expõe à tentação, melhor você consegue manter disciplina. Se o dinheiro já foi separado antes de você ver o saldo disponível, você não é tentado.
Você opera dentro do que restou. Isso explica por que pessoas com salários altos continuam sem patrimônio. Não importa quanto entra. Se você poupa o que sobra, nunca sobra o suficiente. O padrão de consumo se expande para ocupar toda a renda disponível. E por que a classe média perde sem perceber? Vamos detalhar o mecanismo completo de como esse erro funciona na prática. A classe média brasileira tem, em média, uma taxa de poupança entre 2 e 5% da renda. Nos Estados Unidos, onde Buffett observou esse padrão, a média histórica oscila entre 5 e 8%. Nos dois casos, é insuficiente para a construção de patrimônio relevante. Por quê? Porque a poupança acontece depois de todas as outras decisões. Observe a ordem de prioridades inconscientes da maioria das pessoas. Primeiro lugar, aluguel ou prestação do imóvel. Segundo, contas fixas como água, luz, internet. Terceiro, alimentação. Quarto, transporte. Quinto, educação, quando aplicável. Sexto, lazer e consumo. Sétimo, imprevistos. E só em oitavo lugar, se sobrar, vem a poupança. Perceba a posição da poupança. Última. Sempre última. Agora compare com a lista de prioridades de quem acumula patrimônio, segundo os princípios que Buffett aplica e que estudos de comportamento financeiro confirmam. Primeiro lugar, poupança e investimento, entre 10% e 30% da renda bruta. Segundo lugar, contas essenciais. Terceiro, alimentação e transporte básico. Quarto, educação estratégica. Quinto, lazer ajustado. Sexto, consumo opcional e controlado. A poupança está no topo. Não porque sobrou, porque foi decidida primeiro. Isso cria um efeito cascata. Quando você sabe que tem 4.000 para viver, e não 5.000, negocia melhor o aluguel. Questiona assinaturas automáticas. Compara preços com mais atenção. Evita consumo por impulso. Prioriza o que realmente importa. Não é privação. É clareza. Aí entra a armadilha da ideia de quando eu ganhar mais eu pouco. Muita gente acredita que vai começar a poupar quando ganhar mais. Quando eu chegar aos 8.000 reais, aí eu guardo. Quando eu for promovido, aí eu invisto. Quando eu quitar essa dívida, aí eu começo. Buffett desmonta essa lógica com uma frase. Se você não consegue poupar com pouco, não vai conseguir poupar com muito. Por quê? Porque o padrão de comportamento não muda com o aumento de renda. O que muda é o padrão de consumo. Vamos aos dados. Estudos de comportamento financeiro nos Estados Unidos mostram que famílias que ganham 250.000 por ano têm, proporcionalmente, a mesma dificuldade de poupar que famílias que ganham os 50.000. O número absoluto é diferente, mas a taxa de poupança em relação à renda é semelhante. Ou pior. Por quê? Porque o estilo de vida se expande. A casa fica maior. O carro fica mais caro. As viagens ficam mais frequentes. As expectativas aumentam. E no fim do mês, a sensação é a mesma. Não sobrou nada. Buffett sempre viveu abaixo de suas possibilidades. Comprou a mesma casa em 1958 por os 31.500 reais. Mora lá até hoje. Dirige carros comuns. Come no McDonald's. Não porque é avarento, mas porque decidiu que consumo ostensivo não era prioridade. Construir capital era. Você não precisa morar na mesma casa por 60 anos, mas precisa entender o princípio. Aumentar renda sem aumentar poupança proporcional é apenas aumentar despesa. E quais são os 3 tipos de renda e o erro da classe média? Warren Buffett observou ao longo de décadas que a riqueza se constrói compreendendo diferentes fontes de dinheiro. De acordo com os princípios que ele aplica, existem 3 categorias fundamentais. A primeira categoria é a renda que você troca por tempo. É o salário. Você trabalha, você recebe. Para de trabalhar, para de receber. A classe média vive disso. O problema é que esse tipo de renda tem teto, tem limite de horas, tem limite de energia, tem limite de anos produtivos. A segunda categoria é a renda que o dinheiro gera por si só. São os rendimentos de investimentos, dividendos, juros, aluguéis. Você não precisa estar presente. O dinheiro trabalha. Buffett construiu fortunas assim, não vendendo horas,
comprando ativos que geram fluxo constante. A terceira categoria é a renda que o capital valorizado gera ao longo do tempo. É a valorização de ativos. Ações que sobem, imóveis que se valorizam, empresas que crescem. Buffett combina a segunda e a terceira categoria. Ele compra ativos que pagam dividendos e também se valorizam com o tempo. Agora vem o erro que Buffett observa sistematicamente na classe média: gastar toda a renda da primeira categoria e nunca construir fontes de renda da segunda e terceira categorias. Exemplo concreto da diferença. João tem 35 anos e ganha R$ 6.000 por mês. Ele gasta 5.800. Quando sobra, guarda 200. Resultado: aos 55 anos ainda depende 100% do salário. Se perder o emprego, a situação colapsa imediatamente. Maria também tem 35 anos e também ganha R$ 6.000 por mês. Mas ela separa R$ 1.200 logo no início do mês. Ajusta todo o consumo para viver com 4.800. Resultado: aos 55 anos, ela tem um patrimônio que gera R$ 2.500 por mês de renda passiva. Se perder o emprego, ela tem margem de segurança e tempo para decidir o próximo passo sem desespero. A diferença está na ordem das prioridades e na consistência. E o que fazer? Vamos ao que importa. Como aplicar isso a partir de agora? Primeiro passo: defina sua taxa de poupança obrigatória. Não comece com 30%. Comece com algo sustentável. Se hoje você guarda 0, comece com 10%. Se já guarda 5, suba para 15%. O importante é que seja a primeira operação do mês, não a última. Historicamente, especialistas em finanças pessoais recomendam que qualquer pessoa com renda estável separe, no mínimo, 10% da renda bruta antes de qualquer outra despesa. Um princípio que se alinha perfeitamente com o que Buffett pratica. Investidores mais agressivos chegam a 20 ou 30%, mas 10% é o ponto de partida universal. Segundo passo: automatize o processo. Configure uma transferência automática no dia que o salário cai. Não dependa de disciplina. Dependa de automação. O dinheiro sai antes de você ver. Você ajusta a vida ao que restou. Terceiro passo: trate a poupança como conta fixa. Não é opcional. Não é algo que você faz se der. É obrigatório. Assim como você não deixa de pagar luz porque apareceu um jantar, você não deixa de poupar porque apareceu uma oferta. Quarto passo: ajuste o consumo, não a poupança. Se o mês apertou, você corta lazer, consumo, supérfluo. Não corta a poupança. A poupança é inegociável. O resto é ajustável. Quinto passo: observe o efeito nos primeiros 90 dias. Nos primeiros 3 meses, você vai sentir o aperto. É natural. Você está desacostumando o cérebro do padrão antigo. Mas algo interessante acontece. Você descobre que consegue viver bem com menos. Você encontra despesas que não faziam diferença. Você prioriza melhor. Esse processo de redefinição do que é normal para você é fundamental. É quando seu cérebro se recalibra para operar numa nova realidade financeira sem sentir privação. Mesmo entendendo o princípio, muita gente erra na execução. Vamos aos erros mais comuns. Primeiro erro: começar com uma meta irrealista. Você decide poupar 40% da renda do dia para a noite. No segundo mês, desiste. Comece pequeno. Consistência vale mais que intensidade. 10% todos os meses durante 10 anos vale muito mais que 50% por 3 meses seguidos de nada. Segundo erro: guardar o dinheiro em lugar errado. Você separa o dinheiro, mas deixa na conta corrente. Ou em poupança tradicional que rende abaixo da inflação. Separar é o primeiro passo. Investir corretamente é o segundo. O dinheiro precisa trabalhar. Precisa render acima da inflação. Caso contrário, você está guardando papel que perde valor. Terceiro erro: usar a reserva para consumo não essencial. Você separa R$ 1.000. No meio do mês, aparece uma promoção de televisão. Você pensa: é só dessa vez. Não é. Uma vez vira 2. 2 vira padrão. A reserva vira extensão da conta corrente. Quarto erro: não revisar o percentual ao longo do tempo. Você começou guardando 10%.
Passou um ano. Sua renda subiu 15%. Mas você continua guardando os mesmos R$ 500. Errado. Quando a renda sobe, a taxa de poupança precisa subir também. Caso contrário, você está apenas financiando o aumento de estilo de vida. Quinto erro: não ter clareza sobre o destino do dinheiro. Você guarda, mas não sabe para quê. Isso enfraquece a motivação. Defina. É para a segurança? Para a aposentadoria? Para comprar um imóvel à vista? Para gerar renda passiva? O destino define a estratégia de investimento e reforça o comportamento. Aqui está o ponto que muda tudo. Buffett começou a investir aos 11 anos. Não porque era gênio, mas porque entendeu cedo que tempo é o ativo mais valioso em finanças. O erro da classe média não é apenas poupar pouco, é começar tarde. Vamos aos números para entender o impacto. Primeiro cenário. Você começa aos 25 anos, guarda R$ 500 por mês, investe com retorno médio de 0,8% ao mês acima da inflação. Aos 55 anos você tem aproximadamente R$ 620 mil. Segundo cenário, você começa aos 35 anos, guarda R$ 1.000 por mês, mesma rentabilidade. Aos 55 anos, você tem aproximadamente R$ 490 mil. Observe, você dobrou o valor mensal, mas tem menos dinheiro. Por quê? Porque perdeu 10 anos de efeito composto. Buffett frequentemente enfatiza: o mercado de ações é um mecanismo de transferir dinheiro do impaciente para o paciente. Não é sobre ser brilhante, é sobre ser consistente e começar cedo. Mas, e se você já tem 35, 40, 45 anos? Não importa. O melhor momento para começar foi há 10 anos. O segundo melhor momento é agora. Cada mês que você adia, você perde mais do que o valor nominal. Você perde o efeito multiplicador do tempo. E o que os ricos fazem de diferente? Warren Buffett observou padrões ao longo de décadas investindo e analisando empresas e pessoas bem-sucedidas. Vamos a 5 padrões que separam quem acumula de quem apenas circula dinheiro. Primeiro padrão: eles vivem abaixo da renda, não dentro dela. A classe média ajusta o gasto à renda. Os ricos ajustam o gasto a um percentual fixo da renda, e o resto é investido. Exemplo prático: mesmo ganhando R$ 50 mil, vivem com 20 mil e investem 30 mil. Segundo padrão: eles compram ativos, não passivos. A classe média compra carro novo, televisão grande, roupas de marca. Os ricos compram ações, imóveis para renda, participação em negócios. A diferença fundamental: um deprecia com o tempo, o outro aprecia. Terceiro padrão: eles pensam em fluxo de caixa, não em patrimônio estático. Não basta ter R$ 1 milhão parado. A pergunta é: quanto isso gera por mês? Se gera R$ 5 mil mensais, você tem independência parcial. Se gera 500, você tem um número bonito e dependência total. Quarto padrão: eles evitam dívida de consumo. Buffett é categórico sobre isso. Dívida em cartão de crédito é veneno. Juros compostos funcionam nos dois sentidos. Se você paga 10% ao mês de juros, está trabalhando para enriquecer o banco, não para construir patrimônio próprio. Quinto padrão: eles educam-se continuamente sobre dinheiro. Buffett lê de 5 a 6 horas por dia. Não sobre tudo. Sobre negócios, finanças, economia. A classe média para de estudar depois da faculdade. Os ricos estudam dinheiro a vida toda. Em resumo, o erro silencioso é poupar o que sobra. A solução é poupar primeiro. Se você aplicar apenas uma coisa deste vídeo, faça o seguinte: configure amanhã mesmo uma transferência automática de 10% da sua renda para uma conta separada no dia que o salário cair. Não toque nesse dinheiro. Ajuste sua vida ao que restou. 3 princípios de Buffett para você guardar. Primeiro, não poupe o que sobra depois de gastar. Gaste o que sobra depois de poupar. Segundo, se você não consegue poupar com pouco, não vai conseguir poupar com muito. Terceiro, o risco vem de não saber o que você está fazendo. O que observar nos próximos 90 dias? Você vai identificar despesas invisíveis que consumiam sua renda. Você vai negociar melhor porque tem limite claro.
Você vai sentir segurança crescente ao ver o saldo da reserva subir. Você vai entender, na prática, que consumo não é proporcional à qualidade de vida. O que evitar? Não comece com meta agressiva demais e desista no meio. Não deixe o dinheiro parado rendendo abaixo da inflação. Não use a reserva para consumo não essencial. Não adie o início esperando o momento certo. Aqui no canal Princípios da Riqueza reunimos lições práticas e atemporais, usadas por algumas das pessoas mais ricas do mundo. Aplicar essas ideias com consistência pode alterar profundamente sua relação com o dinheiro, suas decisões e seus resultados. Se você chegou até aqui, acredito que este conteúdo fez sentido para você, então deixe seu like. E se você conhece alguém que está preso no ciclo de trabalhar muito e acumular pouco, compartilhe esse vídeo. Para continuar aprendendo os princípios que separam quem constrói riqueza de quem apenas circula dinheiro, inscreva-se no canal e ative as notificações. O erro silencioso pode estar custando décadas de acumulação, mas a partir de agora, você sabe o que observar e sabe o que fazer. Nos vemos no próximo vídeo.